exportação, essa é nova. Gente, eu quero falar de uma outra história dessa semana para a gente arrematar com tudo que é importante aqui. Nesta semana, o presidente Lula assinou um decreto que muda as regras do Vale Refeição e do Vale Alimentação no país. Entre as principais mudanças estão a criação de um teto na taxa cobrada pelas empresas e também um prazo menor para o repasse dos valores aos lojistas. Para falar sobre isso, eu quero receber aqui o Júlio Brito, que é CEO de uma das maiores empresas do setor aqui no país e que participou das discussões para que essas mudanças ocorressem. E aí, Júlio, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo no nosso 3 em 1. Obrigado por atender ao nosso convite. Eu também quero falar contigo sobre uma outra medida relevante, que é a abertura do arranjo de pagamentos. Explica pra gente o que é isso e por que ele mexeu tanto com o humor de algumas empresas. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Para nós é um prazer vir aqui falar. Essa medida, ela foi aguardada com muita ansiedade, com uma expectativa pelo mercado, porque ela beneficia a classe trabalhadora, ela beneficia os estabelecimentos comerciais. Entendemos que esse decreto ele é um marco tanto para empresas, como eu disse, para colaboradores e para o comércio em geral, porque ele possibilita a redução de taxas de administração, ele possibilita maior liquidez, inclusive para os estabelecimentos comerciais e também liberdade de escolha. O arranjo aberto de pagamento, ele é um arranjo que permite que todas as empresas consigam operar através de um cartão embandeirado com ampla aceitação, e isso traz muito mais facilidade para o colaborador, porque a partir do momento em que você imagina que no arranjo fechado, ele é um arranjo onde as empresas elas fazem um papel triplo, elas são emissoras, elas são adquirentes e elas são liquidantes. No arranjo aberto, isso é feito através da emissão de um cartão por parte de um emissor, tendo como pano de fundo uma bandeira de cartão de crédito. No caso da nossa empresa, nós temos uma bandeira de cartão de crédito que ela é amplamente aceita no Brasil inteiro em mais de 8 milhões de estabelecimentos. Enquanto no arranjo fechado, existe uma restrição quanto ao número de estabelecimentos comerciais. É em torno de 500, 600 mil no máximo. Então você tem de 500 de um lado para 8 milhões do outro lado. Então é muito mais liberdade, muito mais opção para o colaborador. Agora, Júlio, nesta semana a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios do Trabalhador emitiu uma nota dizendo que o decreto ameaça a essência do programa social, principalmente em relação ao arranjo aberto e também ao estabelecer um teto. Como é que você avalia essa crítica ou essa preocupação que apareceu por parte do setor? Falando de teto, o governo vinha tentando negociar com as empresas de arranjo fechado há alguns anos. Em 2021, ele estabeleceu, nós tivemos um decreto-lei 10.854, que ele proibiu o rebate e proibiu também a concessão de prazo de pagamento. Mas isso não foi obedecido. A gente percebeu, o governo percebeu muita criatividade no setor, as empresas dando plano de saúde, pagando plano de saúde, verba de marketing, cesta de Natal e aí por diante, e o governo tentou por algumas vezes, ele tentou bloquear e fazer com que houvesse o cumprimento da lei. Como não houve cumprimento da lei, ele resolveu estabelecer um teto, essa taxa de administração, ou MDR, em 3,6, que ela está bem próxima da média de cartão de crédito, que é praticada de cartão de crédito no país. Para você ter uma ideia, no arranjo aberto, as taxas são as mesmas de cartão de crédito. Então, por isso, o governo resolveu estabelecer essa taxa aí. Você me perguntou quanto à interoperabilidade, a gente já falou também. Qual foi a sua outra pergunta, por favor? Não, na verdade, Júlio, eu quero saber de você também. A aceitação. Isso, aceitação, né? Porque assim, eu quero saber também de você, aproveitando, além dessa aceitação, ou seja, de um acesso ao maior número de estabelecimentos, ao não ter o arranjo fechado, qual que é o outro benefício que você entende para o trabalhador quando há um repasse maior para os lojistas, quando há também, uma cobrança menor de taxa? De que maneira que isso impacta no geral e a longo prazo no teu ponto de vista? Isso pode impactar no preço e ele possibilita também o bloqueio do rebate, como eu te disse, do desconto que é dado hoje para os RHs ao assinar um determinado contrato, porque ele reduz um pouco o ganho das empresas do arranjo aberto, do arranjo fechado, né? Então, de novo, eu vejo com bons olhos essas medidas. Quanto à afirmação da possibilidade de uma ampla aceitação ou até de um desvirtuamento do programa, eu digo para você
que não é possível isso. Nós já operamos no arranjo aberto desde que nós iniciamos as atividades aqui no Brasil, e é possível você segregar, tá? E não só segregar, mas é possível você também parametrizar. Determinado cartão, em determinada carteira, ele só pode ser utilizado em determinado segmento. O que eu quero dizer com isso? O cartão de alimentação, ele pode e deve ser parametrizado em compliance à legislação para aceitação somente em rede de supermercados. O cartão de refeição é a mesma coisa, supermercado ou fast food, em fast food ou em restaurantes ou padarias, por exemplo. É onde o trabalhador possa efetivamente adquirir o alimento que é o objeto da concessão do cartão ou do benefício alimentação ou refeição. Então, do lado de cá, é possível parametrizar e é possível bloquear para que não haja, inclusive, um desvirtuamento do programa e ele utilize em outros produtos ou serviços, como a gente ouviu falar que pode acontecer. No nosso caso, não. Como eu disse, a gente trabalha totalmente compliance à legislação e é impossível que isso aconteça. Júlio Brito, CEO da Swile aqui no Brasil, muito obrigado pelas informações, pela tua participação conosco aqui no 3 em 1. Até a próxima. Obrigado às suas ordens. Um grande abraço, bom fim de semana. Fábio Piperno, como é que você avalia agora essa mini treta que está acontecendo em parte do setor? Porque a gente vê, por exemplo, que no caso do Júlio, dessa empresa que atende a quase 1 milhão de beneficiários aqui no país, para ela essa mudança já era aplicada e inclusive foi positiva, que agora se tem como decreto. Bom, eu queria cumprimentar o Júlio pelos esclarecimentos que ele fez. Na verdade, eu trabalhei muitos anos, mais ou menos 10 anos, prestando serviço para uma das gigantes desse setor lá atrás. Faz muito tempo isso. E eu conheci bem o começo, né, de todo esse sistema, porque o Sistema Refeição Convênio, o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, implantado em 1976, começou em um restaurante aqui pertinho, lá na Ministro Rocha Azevedo, o Xodó da Paulista. Ele foi um importante programa social do Brasil. Um dos mais importantes, aliás, porque naquele tempo, então, por conta de isenções fiscais e tal, enfim, de benefícios fiscais, as empresas puderam começar a oferecer esse benefício aos trabalhadores e naquele momento, naquela época, os trabalhadores eram, em sua grande maioria, CLTistas. Mas eu entendo também que o mundo mudou, o setor precisou se modernizar. Aliás, no começo era o ticket papel e depois passou a ser o cartão. E agora, o que está em debate, o que está em discussão, e é por isso que o governo atacou essa questão, é o valor das taxas que são cobradas. O governo entende que, à medida em que as taxas sejam reduzidas, o preço final lá para o usuário, os preços também caiam, o usuário passe a pagar menos. Eu acho que mas, de qualquer forma, eu entendo também que o diálogo tem que ser mantido, porque o fundamental é se preservar o programa. E, é claro, o importante também é fazer com que a alimentação chegue à mesa do trabalhador com preço mais em conta.